Olá pessoal, mais uma vez aqui com vocês para compartilhar a palavra de Deus. Estou aqui em um bosque, em Sumaré, São Paulo, Brasil, nosso Brasil, Brasil das florestas, o Brasil do ouro, Brasil das riquezas. Mas eu quero compartilhar com você aqui hoje um assunto um tanto polêmico para muitas pessoas. Mas, a princípio, eu quero dizer para você que a Bíblia Sagrada, o homem crendo ou não, ela é a constituição de Deus para a humanidade. Inclusive, as constituições dos países, elas foram baseadas nos 10 mandamentos, a nível universal. Né? Então, a Bíblia não é um livro de geografia, não é um livro de ciência, não é um livro de matemática, apesar de que ela tem resposta para tudo. Então, a Bíblia Sagrada, ela é inspirada pelo Espírito Santo, homens que foram escolhidos por Deus, homem santo. O que é um homem santo? É uma pessoa separada do pecado, é uma pessoa que vive a vida consagrada a Deus. Então, quem escreveu a Bíblia não foi Sócrates, Platão, Epicuro e tantos outros filósofos da Grécia ou de outros lugares. Não, foram homens escolhidos por Deus. Cheios do Espírito Santo, homens santos, homens obedientes, homens fiéis, homens justos. Então receberam da parte do Espírito Santo a revelação das Escrituras Sagradas, da palavra, e aí escreveram em papiro, e antes foi escrito em pele de carneiro. E aí vem a história da impressão da Bíblia futuramente. Mas esse assunto não é o ponto-chave nesse momento. Eu quero enfatizar nesse momento é a respeito do dízimo. A palavra dízimo, ela vem do latim decimare, ou seja, 10ª parte. O dízimo não é uma coisa que foi criada pelo homem por causa das religiões, porque tem que fazer isso, fazer aquilo. Não. O dízimo ele foi criado por Deus como um instrumento dele para a manutenção da obra dele. Porém, Deus não obriga ninguém a devolver o dízimo, a entregar o dízimo, a dar uma oferta, a ser generoso. Deus não obriga ninguém. Mas o meu ponto aqui hoje é para esclarecer que você crendo ou não, você aceitando ou não, foi Deus que estabeleceu isso. Tá? E o mundo, ele vive em cima de leis. Então, eu quero ler aqui um texto, já em 1 Crônicas, capítulo 26, o versículo 20. Está escrito assim: dos levitas, Aías tinha cargo dos tesouros da casa de Deus e dos tesouros das coisas sagradas. Aías era um levita da casa do Senhor, Israel. Tá? Então, o que ocorre? As pessoas têm confundido, existem 3 tipos de dízimo. As pessoas têm levado hoje a nível de afronta, de confronto, de que você tem que dar o dízimo de um quilo de feijão, um saco de arroz, coisas materiais. E isso também já foi dado no passado para os sacerdotes. Tá? E aí hoje as pessoas estão distorcendo esse texto e dizendo, não, dízimo não é dinheiro, dízimo não é valores. Por quê? Porque eles só conhecem um tipo de dízimo. Aí lê lá em Deuteronômio 26, e pega esse texto de Deuteronômio e leva para todos os contextos. E não é assim que funciona. A Bíblia Sagrada, ela tem uma regra de interpretação. Na hermenêutica, o que significa isso? É a ciência da interpretação.
Então a Bíblia, ela interpreta a própria Bíblia. Não é conceito humano. Então, o meu enfoque aqui hoje é para ir de encontro a essas pessoas que ficam distorcendo as Escrituras Sagradas, em cima apenas de um texto. Nós vimos aqui que o levita, aqui levantado pelo rei Davi, ele estava cuidando da casa do tesouro. E casa do tesouro recebe alimento ou recebe ouro? A Bíblia está dizendo aqui que ele tinha os tesouros da casa de Deus e os tesouros das coisas consagradas a Deus. Quando o rei Nabucodonosor ele invadiu Jerusalém, ele levou todos os tesouros do templo de Jerusalém para a Babilônia. Então ele levou ouro, ele levou prata, ele não levou alimento, e mais, ele levou também as pessoas inteligentes de Israel, as pessoas sábias. Ele não levou as pessoas que não tinham formação nenhuma, condição nenhuma. Então é isso que eu quero que você entenda. Então, a Bíblia está falando de tesouro, casa do tesouro. Então, o templo, como os sacerdotes também, eles moravam, tinha os seus dormitórios próximos do templo, então o tesouro estava no templo. E Davi, agora, ele faz aqui a separação da classe de pessoas para assumir as suas responsabilidades. Os levitas tinham essa responsabilidade, os sacerdotes levitas. O dízimo não começa com a lei. O dízimo começou em Gênesis. Então ele é antes da lei. Então, chegou a lei, que é os 10 mandamentos, dados por Moisés, que na realidade são 603 mandamentos. Né? E a função do dízimo, ela continua na lei. Chegou o Novo Testamento, a partir de Jesus Cristo, 2000 anos para cá, e em nenhum momento Jesus Cristo desfez do dízimo. Agora você imagina, Jesus tinha uma equipe de pessoas que andava com ele, os 12 apóstolos, mais mulheres, e mulheres importantes da sociedade da época, pessoas que iam sendo libertas, curadas, pessoas que demônios eram expulsos da vida delas, pessoas que iam tendo suas vidas transformadas pelo poder de Deus. Então essas pessoas, quando nós lemos Lucas capítulo 8, vai dizer que as mulheres que seguiam a Jesus Cristo, serviam a Jesus com os seus bens. Para que Jesus Cristo ele queria um tesoureiro? Tesoureiro era para cuidar de alimentos? Tesoureiro é para quê? Em uma empresa, no governo, em qualquer lugar. A função de um tesoureiro é cuidar de dinheiro, de ouro, de prata, de acordo com a época. Então, as mulheres serviam a Jesus Cristo com seus bens. Como é que Jesus chegava em uma casa com 12 apóstolos? Você imagina você receber uma pessoa na sua casa como visita, 2 pessoas, você já fica um pouco... O que é que eu vou comprar para dar para ela? Qual vai ser o almoço? Qual vai ser a janta? O café? O que você vai fazer? Agora você imagina Jesus chegar com 12 apóstolos, mais mulheres, para você ter que alimentar essas pessoas. E se alimentava com o quê? Comprando. Por isso que Jesus tinha um tesoureiro, chamado Judas. E os Judas ainda roubavam o dinheiro da tesouraria. Mas isso é um outro ponto. Mas o fato que eu quero que você entenda e compreenda é que Deus está tratando aqui de dinheiro e não de alimento. Existia também alimento. Então eram 3 tipos de dízimo que existia, 3 tipos. Eu quero falar só a questão da casa do tesouro. Agora está sendo construído em Jerusalém o 3º templo, que foi destruído, o 2º lá, quando é o rei, na época do rei Herodes,
onde o imperador Tito invadiu lá e destruiu. 70 anos depois de Jesus partir para a eternidade. Então, existe o dízimo. Aqui, casa do tesouro, está falando de dinheiro. E quando nós vamos para o rei Davi, ofertou para a casa de Deus. 1 Crônicas 29, versículo 3, está escrito assim, ó. E ainda, porque tenho afeto à casa de meu Deus. Estamos falando do rei Davi, um rei poderoso. Porque tenho afeto à casa de meu Deus. O ouro e prata particular que tenho, eu dou para a casa do meu Deus, afora tudo quanto tenho preparado para a casa do santuário. Isso aqui, Davi está pegando o tesouro particular dele, está ofertando para a obra de Deus, porque seria construído o templo, e ele elaborou a planta do templo, e como ele foi um homem de guerra, Deus não aprovou que ele trabalhasse essa questão da construção do templo. Então Deus faz o quê? Passa essa responsabilidade para Salomão. Salomão foi o próximo rei, filho de Davi. Teve essa responsabilidade. Então Davi já deu todo o ouro dele, particular, toda a prata, como oferta para a casa de Deus, para a obra de Deus. E Salomão pega tudo pronto. E, além do mais, ele convoca o povo, para que o povo também contribuísse com seus recursos para essa grande obra. Aí você pode falar assim, mas Deus não precisa de dinheiro. Para que Deus quer dinheiro? Lógico, Deus não precisa de dinheiro no céu. Mas aqui na terra, Ele levantou homens e mulheres que têm responsabilidade com o seu projeto, com o reino de Deus. E nada aqui na terra funciona sem dinheiro. Nada. Qualquer lugar que você for, você vai precisar de dinheiro. Você precisa comprar um terreno para construir o templo. Ah, mas você pode dizer, mas o templo não precisa mais de templo hoje. Isso é para você que é desigrejado. Porque no Novo Testamento, em Atos, em nenhum momento também Jesus Cristo desfez do templo. Ele sempre usou o templo. E quando ele está falando lá que eu derrubarei esse templo, em 3 dias eu reconstruirei, ele está falando do corpo dele, que seria morto, mas em 3º dia ele ressuscitaria. Está falando do templo, corpo dele, e não o templo de Jerusalém, porque o templo de Jerusalém foi destruído 70 anos depois da ida de Jesus. Então, Davi adorou ao Senhor com todos os seus bens. As mulheres que seguiam Jesus, a mulher do procurador da República, de Herodes, Usa, procurador, então ela se converteu a Jesus Cristo, se arrependeu dos seus pecados, buscou a Deus, ela servia a Jesus com os seus bens, e tantas outras mulheres. Então, Jesus tinha poder para fazer multiplicar pão, tinha, mas não era toda hora que Jesus estava multiplicando pão, porque para cada situação existe uma ação. Então a ação de Jesus não era estar multiplicando pão toda hora, mas o dinheiro sempre foi necessário. E quando você pode falar assim, mas na época tinha alimentos, sim. A prata ela era pesada. A prata antes ela se entregava para alguém, quando ia comprar uma propriedade, comprar algum objeto, se pesava a prata. O ouro também. Então, o rei Asa tirou a prata e o ouro dos tesouros da casa do Senhor. Quando nós vamos para 2 Crônicas, capítulo 16, versículo 2. O que eu quero enfatizar aqui é que a Bíblia está falando de dinheiro, não está falando apenas de alimentos. Existe um momento que também foi entregue alimentos. Hoje, por exemplo, como igreja, nós socorremos pessoas. Nós não somos abastardos, mas o que Deus nos dá, nós dividimos como comunidade. Então, quando tem alguém que precisa do remédio, nós socorremos. Quando tem alguém que precisa de uma passagem, nós socorremos. Quando tem alguém que precisa de comprar um caixão, porque não tem recurso, a gente chega lá.
Quando tem alguém que precisa construir uma casa que a pessoa não tem a condição, a gente chega lá e constrói a casa. Está entendendo? Porque isso é princípio de Deus, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o seu próximo a você mesmo. Mas não venha você desfazer, distorcer as escrituras sagradas para arrumar um jeitinho, porque você é ganancioso, porque você é avarento, porque você é incrédulo, e dizer que o dízimo não é dinheiro. Dizer que a oferta não é dinheiro. Você sabe quantos tipos de ofertas existe na Bíblia? 6 tipos de ofertas e mais. Uma coisa é uma oferta voluntária. Uma oferta voluntária, você dá o que você quiser. Você dá um sapato, você dá um quilo de arroz, você dá R$1, você dá o que você quiser. Esse é um tipo de oferta voluntária. Agora existe uma oferta que Deus pede da gente, que é chamada de oferta alçada. Você sabe o que é uma oferta alçada? Não é o que você quer dar para Deus. Uma oferta alçada é o que Deus quer que você dê. É o contrário. Quando Abel e Caim foram levar a oferta para o Senhor, Caim levou da sua agricultura aquilo que ele achava que devia levar. Qualquer coisa. Mas Abel, ele escolheu o melhor carneiro, sem mancha, limpo, puro, e ofertou ao Senhor. Isso agradou a Deus, porque ele deu o melhor para Deus. Essa é uma oferta alçada. Você dá o que Deus está pedindo, não o que você está querendo dar. Então não vem com desculpas, com argumentos falsos, falsos profetas que estão aí nas redes sociais, e tantos outros argumentos. Agora, você não querer dar, você é livre. Você não crê, você também é livre. Vai fazer uma obra de bruxaria. Chega lá no líder religioso e diga assim: eu quero fazer um trabalho para matar fulano de tal, para fazer casamento tal, para destruir aquela empresa tal. Vai lá, que ele faz de graça para você. O diabo, Satanás, da forma que você quiser crer, entender, ele vai exigir. Tem trabalhos, já vi trabalhos serem feitos, o diabo pedindo, o demônio pedindo, camarão pistola. Você sabe o que é camarão pistola? Quanto é que custa um quilo de camarão pistola? Tá? Bois, ovelhas, gados, valores altos que são pedidos. Tem gente que pega carro importado, carro caríssimo, e joga para manjar lá dentro do mar, como oferenda. Por quê? Porque tem um pacto com aquele demônio, com aquele tipo de entidade. E agora, para Deus, o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, você quer fazer criar argumentos falsos e distorcer a palavra de Deus? Não. Por favor, muda o seu entendimento, esse conceito. Ou crê ou não crê. Ou você é ou você não é. Ou é santo ou é pecador. Ou é fiel ou é infiel. Ou é justo ou é injusto. É assim que funciona. Então, eu quero finalizar dizendo, então quando em Malaquias 3,10 fala que o Senhor dá uma ordem, o verbo aí está no imperativo. O texto está dizendo assim: trazei. Isso é uma ordem do Senhor. Trazei. O verbo está no imperativo. Todos os dias a casa do tesouro. É esse ponto que eu queria enfatizar. Casa do tesouro. Não é para você entregar o dízimo para uma pessoa porque ela está precisando. Não, não é assim que funciona. Em tudo que nós fazemos aqui na Terra, existem princípios, existem leis, existem normas, existem regras que tem que ser seguidas, tem que ser obedecidas. Você querendo ou não. Tá? Então não vem inventar. Então o verbo está dizendo: trazei todos a casa do tesouro. Tá? Para que haja mantimento. E ele diz, o Senhor diz: fazei prova de ministro, diz o Senhor dos Exércitos. Aí o Senhor tem uma bênção para liberar sobre a vida do dizinista, sobre a vida do fiel, sobre a vida daquele que honra a Deus. Porque Deus não é injusto, Deus é justo. Então quando você faz algo para a obra de Deus, ou para Deus, principalmente entregando a sua vida. E qual é o maior problema das pessoas com essa parte financeira? É porque ela não entregou a vida dela, o coração dela a Jesus. Então se a pessoa não entregou a vida dela de fato e verdade para Deus, ela entregar o dízimo, entregar a oferta, vai ser realmente complicado, vai ser difícil. Mas quando ela entrega a vida dela de fato e verdade, ela reconhece quem é o Deus que ela está servindo, aí sim, o que é dela é de Deus e ela vai colocar à disposição também
para servir ao seu próximo. Deus te abençoe, vida e paz para você.